Nós voltamos com Programação Nacional. Hoje estamos aqui com o professor de Direito e Processos do Trabalho, Orestes, que está nos explicando sobre a reforma trabalhista. A gente deixou uma pergunta, né, no bloco anterior. A gente estava, na verdade, discutindo assuntos e você falou sobre um artigo que você publicou relacionado se nesse momento realmente é importante nós realizarmos essa reforma trabalhista no país, num governo de transição. Quando a gente fala de novo da reforma trabalhista, eu sempre trouxe em sala de aula que, de fato, a gente precisa adequar alguns temas, igual nós falamos no bloco passado. Só que talvez a forma como se debate uma questão trabalhista, ela tem que ser um pouquinho mais ampla como foi feita. Nós temos uma reforma hoje imposta pelo governo, né, colocada goela abaixo, vamos falar assim, da população, dos trabalhadores em si, mas talvez a forma correta seria como se fosse da OIT. A OIT ela se reúne, né, periodicamente, a Organização Internacional do Trabalho, e você tem a participação dos três agentes que tem nessa relação trabalhista. Você tem a participação do empresariado, né, dos empregadores, você tem a participação dos trabalhadores, através de sindicatos e algumas pessoas eleitas, e você tem a participação do Estado. Então, talvez uma melhor reforma trabalhista ela surgiria de um consenso entre Estado, empregadores e trabalhadores, debatendo isso de uma forma mais ampla. Todas as organizações, Júnior, do Brasil relacionadas a direito do trabalho, e aí nós estamos falando da ANAMATRA, nós estamos falando da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, todos eles já se posicionaram contra a reforma como está sendo proposta. Então, a gente teria que debater mais, a gente deveria conversar mais sobre isso, porque essa reforma vai impactar muito a vida dos trabalhadores. Por que o governo insiste tanto nessa reforma? Aí nós entramos num ponto um pouquinho mais delicado, que entra num ponto econômico, né? Quando você tem uma empresa e essa empresa começa a não dar tanto lucro, né, não ter tanto faturamento, você precisa achar um meio de fazer com que ela gaste menos. Então, cortar gastos. Cortar gastos. Você tem dois gastos ali, básicos do governo, tributário e trabalhista, né? Se você mexe no gasto tributário, você cai a arrecadação do governo. Se você mexe no trabalhista, você diminui, na verdade, dos trabalhadores. Então, a grande questão é aonde eu vou mexer. Aonde eu vou mexer, aonde eu posso ficar, ter uma maior liberdade de você desonerar a folha. Então, a trabalhista vem primeiro. Então, a ideia é você reduzir o impacto dos contratos de trabalho nas empresas, para os empregadores. Com isso, aumenta o faturamento deles, talvez aumente o lucro deles. A gente não sabe o que está por trás. Na verdade, se a gente pegar entre o céu e a terra, tem mais mistérios do que imagina a nossa vã filosofia, imagina só para fazer essa reforma. Imagino, tem muita coisa envolvida. E só para vocês entenderem, gente, a reforma trabalhista não tem nada a ver com a reforma previdenciária, tá? Que tem duas discussões ocorrendo aí hoje, né, no Congresso. A gente está ouvindo a mídia falar muito sobre isso daí, né, Exato. professor? Então, uma coisa é a reforma trabalhista, a outra coisa é a reforma previdenciária, dos aposentados e pensionistas e tudo mais. Os impactos são diferentes. São diferentes, né? Agora, como é que fica a questão do PJ, o famoso prestador de serviço, diante de tudo isso aqui que nós estamos discutindo? A reforma ela traz uma situação, ela passa a colocar na CLT um artigo de lei que fala assim, que todo autônomo, um autônomo, e aí assim inserido talvez num futuro entendimento a PJ, ele poderia prestar serviços de forma exclusiva, com subordinação, com vínculo, com todos os requisitos, né? Que ainda assim não teria vínculo de emprego, não teria um contrato de trabalho. Nós temos na CLT, Júnior, um artigo 9º da CLT. Ele fala o seguinte: qualquer tentativa de fraudar, impedir, desvirtuar a aplicação de um direito trabalhista, essa tentativa vai ser considerada nula pela Justiça do Trabalho.
E é muito natural isso acontecer no dia a dia, assim. Vou te contratar como autônomo, tal. A pessoa vira autônomo. Só que o que pressupõe, por exemplo, um contrato de autônomo é a autonomia. A autonomia pressupõe que o cara, então, tenha liberdade em trabalhar, ir trabalhar ou não. É o que acontece muito quando uma pessoa vai construir uma casa. Ela contrata um engenheiro, Sim. e esse engenheiro vai cuidar da construção. Então, o cara não vai estar lá todo dia, ele vai um dia ou outro. Ele Vistoriar só a obra. vai vistoriar a obra. Esse é um autônomo, né? O duro é quando você tem um empregado, que você contrata ele como autônomo e cobra dele. Tem que estar lá todo dia, tem que cumprir horário, tem que fazer isso. Quem manda nisso daqui sou eu, empregador. Isso você tira a autonomia da pessoa. Então, quando você retira a autonomia, ele não é mais autônomo, ele vira empregado. A grande questão é que, às vezes, trabalhadores são impulsionados a isso pelo empregador. Já tive casos, por exemplo, no meu escritório, em que a empresa, em vez de assinar a carteira de trabalho do empregado, pediu para ele comparecer no escritório do contador, o contador abriu uma PJ para ele nem sabia. E o pagamento era feito através da PJ, porque você reduz o pagamento de taxas. Sim. Você não vai pagar 13º, você não vai pagar férias, você não vai pagar FGTS. Então, e as pessoas não sabiam, às vezes, sequer assinar o nome. Então, você gera uma possibilidade de fraude. Não estamos falando das pessoas que, de fato, são assim, mas você gera a possibilidade de fraude para pequenas pessoas, né? Estamos abrindo um leque que pessoas com má intenções... Com má intenções possam fraudar a legislação. Isso é muito difícil. Sim, em pleno século XXI a gente tem ainda trabalho escravo, que a gente descobre a cada momento, né, no Brasil afora, aí, pessoas que estão trabalhando de forma escrava. Aí. E a gente pensa muito em trabalho escravo, às vezes, só em regiões talvez um pouquinho mais isoladas, como Mato Grosso, Pará, Belém. Mas se a gente for em São Paulo, nós vamos encontrar trabalho escravo, Brás, Bexiga, onde ficam... confecções clandestinas com 20, 30, 40 pessoas trabalhando. Os bolivianos, né, que teve até esses casos. Vira e mexe são libertados. Aqui próximo, na nossa região, Piracicaba, cortadores de canas que permanecem em situações análogas à escravidão. É um pouco difícil isso. A gente acreditar que em pleno século XXI, a gente ainda tem essa forma de trabalho. Mas a gente não precisa ir tão longe, Júnior. Olha que bacana. Em 2013, surge uma emenda constitucional, 72, que amplia o direito dos trabalhadores domésticos. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas a partir de 2013, o trabalhador doméstico passou a ter hora extra. Ah, verdade, né? Ela tinha que ter carteira assinada e tudo mais. Mas antes de 2013, mesmo com carteira assinada, não tinha direito à hora extra. Eu poderia exigir de uma empregada doméstica, até 2013, que ela trabalhasse 6 dias por semana, 24 horas por dia, morando em casa, tudo. O Brasil foi talvez um dos últimos países da América Latina a estabelecer limites de jornada para uma empregada doméstica. Porque aí você tem que pensar, a partir do momento que você poderia pedir 6 dias por semana, 24 horas de prestação de serviço de uma doméstica, você tem que ver se você tinha uma empregada doméstica ou se tinha um criado mudo na sua residência. Verdade. Então, assim, é muito impactante isso, quando a gente descobre que isso é até recente na legislação trabalhista. E tem países que evoluíram muito em relação ao empregado doméstico, porque lá se paga, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu me lembro de um amigo que morou lá um tempo, ele falou assim, olha, lá se paga por cômodo. Você vai limpar o banheiro, custa tanto. Você vai limpar a sala, custa tanto. Você vai limpar o quarto, custa tanto. Se paga por cômodo, por trabalho exercido. O Brasil, na verdade, é um dos poucos países que mantém essa cultura de ter um empregado doméstico em casa. Muitos países da Europa, a grande maioria da população não tem esses empregados domésticos mais. E quando o tem, são muito bem remunerados, né? Eu acredito assim, mas isso foi uma evolução da legislação. Você vê que foi uma alteração legislativa que veio beneficiar o trabalhador, diferentemente, talvez, dessa reforma. E até diante disso, então, desses PJs aí, no caso, irão sofrer muito mais com isso daí. Os contratos temporários também entram nisso? Os contratos temporários, na reforma agora,
nós teríamos pequenas alterações no contrato temporário, na lei de temporário, que é a Lei 6.019. Mas ela traz uma alteração na 6.019 que ela vai ampliar a terceirização. Então, talvez assim, um dos maiores impactos dela venha a ser com relação à terceirização. Isso que eu ia perguntar. É a mesma coisa, terceirização com prestador de serviço? Está na mesma linha? O prestador de serviços, o PJ, né, que você fala, na verdade, assim, quando você fala... Jurídica, é pessoa jurídica, né, um autônomo, pessoa que tem uma PJ, que emite notas para o empregador, na verdade, você tem uma relação interpessoal entre esses dois. E muitas vezes essa PJ é para burlar a existência de um vínculo empregatício. Na CLT agora, nessa reforma trabalhista, talvez amplie-se esse rol, né, de pessoas que busquem vamos dizer, esse meio, vamos dizer, dar o gato, né, na legislação trabalhista. Mas a terceirização é quando você tem uma prestação de serviços por intermédio de outra empresa. Então, você, na verdade, contrata uma PJ, uma pessoa jurídica, que ela vai te fornecer um empregado, não é o autônomo, o PJ em si. Como se fosse... grandes empresas têm, por exemplo, a portaria terceirizada, a vigilância terceirizada, a limpeza terceirizada, cozinha. Com a reforma trabalhista, a proposta é que você possa terceirizar toda e qualquer atividade. Quer dizer, o meio, fim... Atividade meio, atividade fim de uma empresa. De uma empresa. Nós não temos, quando se fala em terceirização, nós não temos uma lei típica de terceirização, própria de terceirização. O que nós temos é a lei de trabalho temporário, que você poderia contratar essas pessoas por empresa interposta em algumas situações em específico. Por exemplo, substituição de um trabalhador, o trabalhador ficou doente, você contrata outro. Um acréscimo extraordinário de serviço, então fechei um contrato, preciso entregar amanhã tantas peças, aí você poderia contratar. Em março desse ano surgiu uma lei 13.429 que inseriu um artigo nessa lei de temporário tentando regulamentar a terceirização, mas não teve o efeito que eles queriam. Então, eles inseriam na reforma trabalhista a modificação desse artigo. Então, o artigo foi inserido na lei em março e já tem proposta de alteração agora. Já nessa próxima. Nessa próxima, né? Porque a ideia é que se possa terceirizar todas as atividades da empresa. Muito complicado isso. Muito. Bom, a Programação Nacional vai para um rápido intervalo e volta já.